Eu considero que o Dr. António Costa é mesmo o melhor socialista daqueles que estão com condições de ser candidatos a Presidente do Conselho para o exercício daquela função em concreto. Portugal era péssimo, para a Europa toda está ótimo. Ó Sr. Primeiro-Ministro, isso não é hipocrisia, é o sistema a funcionar há 50 anos. Bem-vindos ao Tuga de Bem, o canal onde trazemos a verdade nua e crua sobre a política em Portugal e na Europa. Hoje, vamos abordar um tema quente, a nomeação de António Costa como Presidente do Parlamento Europeu e a reação feroz do líder do Chega, André Ventura. Preparem-se, porque esta história está cheia de reviravoltas e revelações impactantes. Recentemente, António Costa, o homem que muitos consideram responsável pela estagnação económica e social de Portugal, foi nomeado Presidente do Parlamento Europeu. Uma nomeação que, para muitos, soa a um prémio imerecido. Como é possível que alguém que deixou Portugal à deriva seja agora promovido para um dos cargos mais altos na União Europeia? Várias vezes que estava convicto que seria unânime, o que é muito difícil hoje na União Europeia. É muito mais difícil do que era há anos, haver acordo de 27 Estados, porque significa ser uma pessoa capaz de dialogar com os Estados do Leste, com os Estados Bálticos, com os Estados Nórdicos, com os Estados do Sul, Estados do Centro da Europa, com os Estados Ocidentais, com economias muito diferentes, com problemas muito diferentes, com políticas muito diferentes, com sensibilidades muito diferentes, e fazer o acordo e a ponte entre eles foi o mérito do agora Presidente António Costa ao longo de quase 10 anos. Durante 9 anos, não só teve magnífica relação com os responsáveis executivos, nomeadamente a Comissão e a Presidente da Comissão, com o Parlamento Europeu, com o então Presidente do Conselho Europeu, mas conseguiu em muitos casos cozer entendimentos entre países que tinham à partida posições muito diferentes. E nesse sentido é muito bom para a Europa, porque a Europa precisa disto agora. Pode trazer de novo António Costa para este. E como era de esperar, André Ventura, o líder destemido do Chega, não ficou calado. Ventura levou ao Parlamento uma crítica contundente, apontando o dedo às falhas gritantes do governo de Costa e questionando a legitimidade desta nomeação. Segundo Ventura, esta é uma jogada política que visa apenas proteger os interesses da elite e manter o status quo, enquanto o povo português continua a sofrer. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo. Não queria começar esta inquirição ao Sr. Primeiro-Ministro sem denunciar perante o país o que me parece evidente. Hoje vimos o pior PS de sempre nesta Assembleia da República. E vimos o pior PS por uma razão. Porque num debate com o Primeiro-Ministro, teletransmitido para o país todo, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, Secretário-Geral do Partido Socialista, não perdeu 5 minutos, nem 6, a fazer questões sobre saúde, sobre os salários, sobre as pensões, sobre os jovens que emigram. Perdeu 5 ou 6 minutos a atacar mais a justiça do que o processo Casa Pia de Lisboa em 2001. Mais do que o processo Casa Pia de Lisboa. Dando a ideia a Portugal que quando a justiça toca a uns está tudo bem, mas quando toca a políticos eles mobilizam-se imediatamente para tentar controlar a justiça, para controlar a PJ, para chamar o Ministério Público a este Parlamento, para tentar condicionar a justiça. E isso fica como marca deste pior PS dos últimos anos. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu não podia deixar de o confrontar com as suas declarações de que está muito incomodado ou de que aparentemente houve uma coligação negativa neste Parlamento para aprovar medidas como, ouçam bem em casa, acabar com as portagens. Acabar com as portagens. Ou seja, o Primeiro-Ministro não quer acabar com estas portagens. Algumas quase todas. Mas ao Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe recordar quem é que se juntou ao PSD e ao PS para votar contra as propostas de imigração. Foi o PS e foi o PSD que impediram aquilo que o senhor defendeu em campanha eleitoral, que era que houvesse cotas neste país de imigração e que o Sr. Primeiro-Ministro defendeu. PS e PSD. Hoje mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, hoje mesmo, PS e PSD chumbaram a audição de António Costa nesta casa.
Hoje mesmo não foi outro partido qualquer, PS e PSD. Quando António Costa está a dizer ao país todo que despediu a ex-CEO da TAP por razões meramente políticas, agora os contribuintes em casa que paguem. E nós cá estamos para fazer o circo à volta, desde que paguemos PS e PSD. Mas eu espanto-me, Sr. Primeiro-Ministro, com toda a franqueza. É que o Sr. Ministro tenha o desplante de vir a esta casa falar de uma coligação quando há um ano o Sr. Primeiro-Ministro disse isto. Eu vou-lhe ler. O maior comunista desde a Revolução de Abril. Sabem quem é que estava a falar? O então líder da oposição, Luís Montenegro e António Costa. O maior comunista desde a Revolução de Abril. O Sr. Ministro sabe quem foram os primeiros ministros portugueses desde a Revolução de Abril. Alguns deles de triste fama. Mas disse isto. O maior comunista desde o 25 de Abril. Disse mais, que é bom que o país ouça. O maior fracasso na governação de um país, António Costa. Eu peço ao país que olhe, para casa, para as galerias, para o país e diga assim: sim, eu há 3 meses achei que ele era o maior fracasso da história, que era o maior desastre de primeiro-ministro, que era um erro ser governante. Para Portugal era péssimo, para a Europa toda está ótimo. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, isso não é hipocrisia, é o sistema a funcionar há 50 anos. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura, é sempre um gosto debater consigo, é mesmo. Sabe que, como diz o povo, pela boca morre o peixe, e o Sr. Deputado, acontece-lhe isso todas as semanas. Veja bem, o Sr. Deputado foi buscar 2 exemplos sobre 2 declarações que eu proferi, uma a propósito da intenção do Governo colocar no nosso ordenamento jurídico o chamado arrendamento coercivo, forçado, uma medida que é, do meu ponto de vista, de índole comunista. Depois foi buscar uma declaração sobre o fracasso do Dr. António Costa como Primeiro-Ministro, coisa que eu assumi durante 8 anos. Até lhe devo dizer, olha, ele é seguramente muito pior Primeiro-Ministro do que vai ser como Presidente do Conselho Europeu. Não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma. Mas a maior expressão do seu oportunismo político, a maior expressão do seu populismo, da sua demagogia, da sua falta de consistência, da sua falta de maturidade política é esta. Senhor Deputado, não vá fazer a recolha de tudo o que eu disse sobre o Dr. António Costa. Vá fazer a recolha de tudo o que o Sr. Deputado disse de mim desde há 2 anos a esta parte. E agora faça o seguinte exercício. Depois de tudo aquilo que o Sr. Deputado disse de mim e do meu partido, a sua vontade era estar aqui ao meu lado a governar comigo. Pois é, Sr. Deputado. Pois é. Vamos agora o Sr. Deputado André Ventura para continuar a questionar o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, o que correu mal foi isto. É que o PSD governou a 10 de março e ganhou e agora perdeu para o Partido Socialista. Foi isso que aconteceu ao Governo. O que aconteceu foi isso. Vocês perderam as eleições. O Chega tinha 0 e passou a ter 2. Ora, o Chega tem 0 eurodeputados, passa para 2. O Governo perde para o PS e o seu Primeiro-Ministro, na noite eleitoral, diz e cito: não fujo à verdade, perdemos estas eleições. E vem aqui pedir justificações. Pronto, perderam, é assim, perderam. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, sabe porquê é que perderam? Eu não estou aqui, não, o Sr. Primeiro-Ministro está enganado. Eu não estou aqui para estar ao seu lado, eu estou aqui para estar no seu lugar de Primeiro-Ministro e governar Portugal. Essa é que é a diferença perante Portugal. E você, o que acha desta nomeação? Concorda com a crítica de André Ventura? Deixe a sua opinião nos comentários e não se esqueça de subscrever ao canal para mais atualizações sobre o que realmente está a acontecer na política portuguesa e europeia. Aqui, no Tuga de Bem, a verdade é a nossa prioridade. Até à próxima!
coisa.